Também Letícia Casado. Letícia, obrigado. Está aqui com a gente a Letícia. Boa tarde. Nos estendemos aqui nos temas internacionais. Obrigado por estar com a gente, Letícia. E a situação do Eduardo, hein? Os partidos de esquerda pedem a prisão e o Gonê diz que não, ele não cabe a eles fazer esse tipo de pedido. Boa tarde. Boa tarde, Diego, Dani, Couto. Pois é mais Nossa, me enrolei. Mais uma maneira de pressionar o Eduardo. Esses pedidos que o PT faz, o PT, o PSOL, esse não é o primeiro. Inclusive, vale lembrar que no começo do ano, quando o Eduardo anunciou que ficaria nos Estados Unidos, em março, ele estava lá viajando e tinha um pedido, se eu não me engano, do PT também, para que o passaporte dele fosse apreendido. E aí o Eduardo usou isso como justificativa para justificar a sua permanência nos Estados Unidos, dizendo assim, olha, agora que tá rolando isso tudo no Brasil, tá vindo todo mundo atrás de mim, eu sou um perseguido político, vou ficar por aqui, nem volto, beijos, adeus. E realmente, de fato, não cabe a deputados pedirem prisão, porque existe todo um processo jurídico que precisa ser feito. E quem pode pedir prisão é quem tem o domínio do processo, que é a Procuradoria-Geral da República, no caso de deputados, né, que é o Ministério Público. É o Ministério Público que tem competência para processar uma pessoa. Dito isso, isso vai ser, de alguma maneira, provavelmente vai ser usado pelo Eduardo para dizer, olha, tá vendo como eu sou perseguido, tá vendo como no Brasil a esquerda trabalha junto ao judiciário e tal. Então o Gonê já vai lá, dá o parecer dele e fala, olha, aqui não é por aí o caminho, não é isso. Agora, o Eduardo enfrenta outros problemas, está respondendo a um inquérito, foi aberto no Supremo Tribunal Federal por causa da atuação dele nos Estados Unidos ao longo desse ano, né? Principalmente no primeiro semestre, quando ele ficou trabalhando ali com o governo americano para impor taxação, a sobretaxa e as sanções, né, contra o Brasil. Ele trabalhou pelas sanções, um dos resultados foi a sobretaxa de 50% dos produtos brasileiros, que no dia que saiu, ele falou, olha, eu colaborei para isso daqui também. Também é uma vitória nossa, porque a gente está mostrando para os Estados Unidos como o Brasil é um país de perseguição política, Diego. Perfeito. E o Paulo Gonê está trabalhando bastante também na atuação, no julgamento da trama golpista, né? E ele se posicionou dizendo que aquele núcleo que está sendo julgado agora utilizou de fake news para atacar adversários do ex-presidente Jair Bolsonaro. As defesas desses réus dispensaram o tempo permitido, o que acelera a ação no Supremo Tribunal Federal, Dani. Quer dizer, um julgamento, um veredito, a condenação ou não, pode sair a qualquer momento. Não, ainda tem... Pode sair o quanto antes, Vamos... cedo. Na verdade, não parece, porque amanhã não vai ter sessão. Seria uma sessão extra ali, né? Porque quarta-feira tem plenário, né, do Supremo Tribunal Federal, então eles fariam de manhã. Mas como houve ali, os advogados conseguiram todos se posicionar, para quem está em casa entender, né? Existe um rito estabelecido no Código de Processo Penal. O Procurador-Geral da República, a acusação tem até 2 horas para externar a sua peça, para externar a acusação que está fazendo sobre todos os réus. E a partir daí, cada advogado de cada réu tem até 1 hora para falar. O que aconteceu? Na abertura da sessão, o ministro Flávio Dino, que estreou neste julgamento como presidente da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, gentilmente disse, olha, então a partir de agora cada um tem até 1 hora para falar. Gonê não usou as até 2 horas que ele tinha, ênfase aqui no até. Os advogados foram sucintos. O primeiro, aliás, o primeiro advogado a falar, o advogado do homem que disputou a eleição no Rio como 01 do Bolsonaro, o Ailton Barros, é um defensor público, fez uma defesa com muita tecnicidade, falou por menos de 20 minutos e foi elogiadíssimo pelos integrantes do Supremo, inclusive, porque apresentou um relato técnico, fez uma defesa técnica e apontou falhas na investigação da PF. Ele disse, olha, um áudio foi atribuído ao Ailton por 9 meses e só depois, vocês vão ver nas páginas tal e tal do processo, é que se descobriu que este áudio não era do Ailton, era do general fulano de tal, que confirmou ser o autor da mensagem em depoimento a este Supremo Tribunal Federal.
Ele trouxe argumentos técnicos, não houve pirotecnia, ataque a ministro, né, nenhum tipo de tentativa de embolar a sessão, como a gente viu em alguns outros casos, nem de fazer gracejos, né, muitos gracejos, como a gente viu no núcleo principal e na fase de instrução do processo, e as defesas todas apresentaram, conseguiram fazer ali seu arrazoado no dia de hoje. Volta o ministro Alexandre de Moraes, então, na próxima fase, na próxima sessão, trazendo o voto dele, né? Já leu o relatório, agora sim a gente vai entender qual é o voto dele, se é pela condenação de todos em todos os crimes ou se vai haver alguma gradação. Esse núcleo é acusado de ter sido utilizado tanto para direcionar a produção de desinformação, usando inclusive órgãos oficiais, gente do Exército, da ABIN e da Polícia Federal para produzir, e também de ser ponta de lança do ataque na rede social a adversários do bolsonarismo, em especial depois da fracassada tentativa de puxar o Exército para um golpe de Estado. Há, inclusive, ali uma ordem de Braga Neto para que se lance a cabeça do então comandante do Exército, Freire Gomes, aos leões da chamada milícia digital pela Procuradoria-Geral da República. Então, o julgamento pode ser que termine um tico mais cedo, porque os ministros, no caso do núcleo 1, que era a cúpula e havia maior atenção, também foram econômicos ao fazerem o relato de seus votos, né? Menos o Fux. A exceção, claro, o ministro Luiz Fux, que passou 14 horas exatamente lendo o relatório dele. Se você puder me emprestar mais 30 segundos, Presto. são 30 segundos mesmo, eu queria falar sobre o relato que a Letícia trouxe, né, sobre a PGR. É muito ruim quando a política instrumentaliza o judiciário só para fazer política. E aí eu estou me referindo aos deputados do PT e do PSOL que fizeram esse pedido de prisão sabendo que ele não seria levado adiante. Porque o que acontece, né? Você pega, faz um pedido que sabe teratológico é, em juridiquês, algo fora de padrão qualquer para um Estado democrático de direito, para obrigar o judiciário a movimentar sua máquina. Se chega um pedido, uma ação, o juiz não pode sentar em cima dela, não é desejoso que o juiz sente em cima dela, ele é obrigado, provocado, dar o segmento normal. E qual é o segmento normal? É enviar para o Ministério Público Federal, dar o primeiro parecer. Se o Ministério Público Federal achar que a coisa tem minimamente como parar de andar de pé, ele responde e fala, eu acho que isso aqui merece sim uma investigação. Se não, ele manda embora. E aí foi o que aconteceu agora. E aí o ministro vai lá e apenas chancelar. Mas você obriga a... Qual é o intuito disso? Obrigar a formulação de notícia. Então primeiro vem, PT e PSOL pedem prisão de Eduardo Bolsonaro, aí depois ministro manda pedido de prisão de Bolsonaro para a PGR, aí agora tem uma terceira leve e quando arquivar vai ser uma quarta. É muito ruim, sabe? Porque isso ajuda os detratores do sistema judicial brasileiro. Porque para quem está em casa e não tem nenhuma obrigação de entender, de saber que o provocado judiciário é obrigado a agir, fica muito fácil canetar na testa de um e de outro a tese da perseguição política, como falou a Letícia muito bem aqui em seu comentário. Falaram e disseram. Obrigado, Dani. No próximo bloco falaremos sobre o Supremo Tribunal Federal, a disputa pela vaga de Luiz Roberto Barroso, que vai oficializar a saída já na sexta-feira, né? O último ato do Barroso. E sabe quem entrou na campanha para a indicação de uma mulher? A cantora Anitta. Ela também quer uma mulher na vaga do Barroso no STF. Daqui a pouco os detalhes. Fica aí. Daqui a pouquinho. Enquanto isso, Letícia, já temos prazo para o acórdão da condenação do Bolsonaro e companhia ser publicado? Então, ainda não tem data, Diego, mas a expectativa aqui em Brasília é que saia, assim, talvez até mesmo nessa semana, porque já tem mais de um mês que o julgamento terminou e esse acórdão não foi publicado ainda. Por que isso é importante? Porque essa é a oficialização do tribunal. O julgamento acabou, aqui está o acórdão publicado, com tudo o que aconteceu no julgamento, passa a ser oficial. E a partir do momento da publicação desse documento, que começa a correr prazo para a defesa recorrer.
Então, quando sair, aí abre um prazo, aí a defesa pode recorrer, aí a PGR se manifesta, aí os ministros analisam, enfim. Então, é um procedimento burocrático que é super importante. E aí muita gente fica, mas o fim do processo do Jair Bolsonaro ainda não acabou. Ele foi julgado, ele foi condenado, mas ele pode recorrer. Lembrando que no Brasil a gente segue aquela máxima que tem que esgotar os recursos, né? Ele tem que ser condenado sem haver possibilidade de recurso para poder passar a cumprir a pena. A pena só é contada a partir daquele momento. Então, tem toda essa questão que é burocrática, que é importante e que a gente está aguardando para sair em breve, deve sair em breve nos próximos dias, Diego. A expectativa é grande, né, coach? A gente tem um minutinho. Eu queria concordar com a Daniela de que realmente não tem o menor cabimento isso que os deputados governistas fizeram de pedir a prisão do Eduardo Bolsonaro. Isso é a não notícia. Por quê? Porque mesmo que isso fosse aprovado pelo PGR e tal, o Eduardo Bolsonaro não vai vir para o Brasil, porque ele sabe que vai ser preso, e não pode ser extraditado, porque o Trump não vai deixar. Não serve para nada isso aí, e ele consegue continuar na mídia, é isso que ele quer, né? Graças à ajuda dos deputados governistas. Realmente não tem cabimento. Sabe? Assim como ele inventa coisas para aparecer na mídia, esses deputados, inclusive o líder do PT, o Lindenberg Farias, também querem encontrar um espaço na mídia. E isso não ajuda em nada a esclarecer os fatos graves em que o Eduardo Bolsonaro está envolvido.